O que fazer depois que nós pecamos? Ontem eu comecei a falar sobre esse tema, baseado aqui no Salmo 6, e hoje eu vou dar continuidade. Ontem eu disse que a primeira coisa a se fazer quando nós pecamos é reconhecer a ira de Deus, que nós despertamos a ira de Deus e nos humilharmos. Se você não assistiu ao devocional de ontem, assista, o devocional está aqui. E eu disse isso, reconhecer que Deus ele se ira com os nossos pecados e que nós devemos nos humilhar. Mas hoje eu vou dar um segundo princípio do que nós devemos fazer, que está baseado aqui no Salmo 6. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Bom dia. Obrigado porque mais uma vez vocês estão aqui comigo. Apesar de muitas falhas, apesar das minhas falhas, apesar de muitas vezes você falar, poxa, eu não concordo com isso aqui, mesmo assim você tem maturidade o bastante para falar, não, mas eu acho que no todo o pastor, ele acerta e eu concordo com ele. Isso demonstra quão maduro você é e que você já tem também amor, porque não tem outro jeito de você me seguir ou seguir qualquer homem, tem que ter amor, porque nós falhamos, nós erramos, é bem provável que em algum momento seja não fiz, vou fazer, que a gente, sabe, não seja sábio, que em algum momento a gente fale alguma coisa que não foi correta, não foi de Deus. E se você está aqui até hoje, é porque você tem tido esse amor aí para com Deus e para comigo também. E por isso, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, bora lá para o nosso devocional de hoje. O que fazer depois que nós pecamos? Vamos lá, Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou fraco. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ou seja, verso 4. Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por tua misericórdia. Por tua misericórdia. O primeiro passo, o que nós devemos fazer depois que nós pecamos? O primeiro passo é se humilhar, reconhecer, aceitar a punição de Deus, a disciplina de Deus como um filho, que deve se humilhar quando o pai está o disciplinando e não ficar batendo boca, não ter aquele ar altivo e arrogante. A primeira atitude, depois que pecamos, é nos humilhar, dizer, é isso mesmo, eu mereço. Como Davi fez, lembra que eu falei ontem, lá quando Simei se aproximou dele e começou a amaldiçoá-lo, Davi não disse, ei, quem você pensa que é? Não, ele ficou quietinho, se humilhou e falou, isso aí foi Deus, então não, deixa. Primeira atitude é se humilhar. Segunda, clamar pela misericórdia de Deus. Como Davi está fazendo aqui, ele está clamando a Deus, tem misericórdia de mim. E só precisa de misericórdia quem é pecador. E é o meu caso, é o seu caso. E para ilustrar isso, eu vou contar a história de Ezequias. A Bíblia diz em Ezequias, Ezequias não. Ezequias não. A Bíblia diz no livro de Crônicas e no livro de Reis que Ezequias foi um homem, ele foi um grande rei, um grande rei. Não houve ninguém. Olha o que declara 2 Reis 18:5. Confiou no Senhor Deus, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezequias foi um homem que se converteu a Deus de uma maneira que Deus colocou ele aqui numa prateleira diferente. Falou, olha, ninguém se converteu, confiou em Deus como Ezequias, nem antes nem depois dele. Gente, esse homem, diz a Bíblia, que confiou em Deus dessa maneira, que se arrependeu de seus pecados, que confiou no Senhor, que teve fé em Deus de uma maneira única. Este homem, a Bíblia diz que um dia ele se exaltou e ele não correspondeu a todos os benefícios que Deus havia dado a ele. E aí, voltando até um pouco no tema da minha palavra de oração de ontem, que eu falei que os crentes nunca reconhecem pecado, eles nunca têm pecado. Davi pecou, Abraão pecou, menos eles. Gente, se um homem desse, meu Deus do céu, se ensoberbeceu, você acha mesmo que você que é o poço da humildade? Se esse homem aqui, ele pôde, num momento ali, sabe, ter o seu coração para o lado errado, você acha mesmo que que nós nunca pecamos, que nós nunca estamos sofrendo por conta de nossos pecados? Pelo amor de Deus, para com isso, que loucura, que loucura. Mas ok, a Bíblia diz então, lá em Crônicas, que Deus enviou Isaías para dizer o seguinte para Ezequias: arruma sua casa, porque você vai morrer. E por quê? Por conta do pecado. E isso também nos remete à oração de ontem, em que eu falei que Deus pune pecado sim, está vendo? Punindo Ezequias. Mas não pune o seu não, né? Os pastores modernetes dizem para você que Deus não pune, né? Ai, que raiva que dá desses caras, enviados do capeta. Mas Isaías então vai lá e fala para Ezequias: arruma sua casa, você vai morrer. Sabe o que Ezequias fez? O texto bíblico diz que Ezequias se voltou para a parede e começou a orar copiosamente. Ele chorava copiosamente.
E aí o texto é espetacular. O texto diz que Isaías nem tinha terminado de sair da cidade, do centro da cidade. E Deus então mandou Isaías voltar. Isaías voltou e Deus disse para Isaías dar a mensagem para Ezequias: você vai ter mais 15 anos de vida. Isso é a misericórdia de Deus, o quanto que Deus é misericordioso para conosco, homens pecadores e malignos. E a Bíblia diz que a ira de Deus dura um momento, mas o seu favor, é isso que nós devemos nos lembrar. O que nós devemos fazer quando nós pecamos? Se humilhe, em primeiro lugar. Segundo, clame pela misericórdia de Deus. É o que você deve fazer. E você deve fazer isso sempre. Eu sou constantemente afligido, tentado em viver em estado de culpa constante. Culpa em relação aos meus filhos, em relação à minha igreja. Eu sempre fico pensando, gente, será que eu estou fazendo certo? Constante. Eu sei o quanto que isso aqui é fundamental para nós. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Porque nós somos pecadores. Eu tenho consciência quão maligno eu sou. O quanto que eu preciso da graça de Deus. E por isso todos os dias eu clamo: Deus, tem misericórdia de mim, dos meus filhos. Não retribua-me de acordo com os meus méritos, mas de acordo com a tua bondade. Viver confiando na bondade de Deus, na graça de Deus. Na realidade, é assim que você ora. Como é que você ora? Você ora baseado em si mesmo? Lembra do publicano que subiu para orar e do fariseu? O fariseu, diz a Bíblia, ele batia no peito e agradecia a Deus por ele mesmo. Eu sou uma bênção. Ele orava: graças te dou porque eu não sou como esses demais homens. Agora você se lembra do publicano, como que o publicano orava? Você se lembra dele? Diz o texto bíblico que ele nem levantava a cabeça para o céu. Ele apenas batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador." É assim que você deve orar. Como que você ora se não é assim? Não é apenas que você, deve falar essas palavras enquanto você ora. É que toda a sua oração, ela deve ser tomada por esse princípio. Que eu e você somos malignos, que nós não somos dignos de coisa alguma. Que nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Todos os dias. É assim que nós oramos. Clamamos a Deus pela sua misericórdia. O que fazer depois que pecamos? Pecamos todos os dias. Primeiro, humilhe-se diante de Deus. Não diga: eu não mereço isso aqui. Não, você merece muito pior. Eu não conheço vocês. Nenhum de vocês. Alguns eu conheço. A maioria de vocês eu não conheço. Mas eu posso dizer, porque a Bíblia declara: todos vocês, sem exceção, incluindo a mim, todos somos pecadores. Sem exceção. Portanto, primeiro, humilhe-se. Os nossos sofrimentos têm a ver, sim, de maneira direta ou indireta com os nossos pecados. Humilhe-se. Segundo, clame a Deus pela sua misericórdia. Vamos fazer isso agora? Senhor Deus e Pai, somos malignos e depravados. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Como declara Lamentações 3:22, as Suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Ó Deus, é por isso que nós não fomos mortos, estrangulados de noite por Ti. Era isso que o Senhor deveria fazer. Não fomos porque o Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor enviou o Teu Filho para salvar o Seu povo. E por isso o Senhor pode ser misericordioso conosco. Por isso estamos de pé, pela Tua infinita graça e misericórdia, pela Tua infinita bondade. Por isso estamos de pé. Ó Deus, que a Tua graça se renove sobre nós em mais esta manhã. Que possamos ter essa consciência de que nós só oramos com base na Tua bondade. Que nós só nos mantemos de pé por conta da Tua bondade, da Tua infinita graça. Tem misericórdia de nós, perdoa todos os nossos pecados e nos mostra a cada dia para que possamos mudar a cada manhã. Nós oramos, te agradecemos, bendizemos o Teu santo nome, Deus gracioso e bondoso, Deus solícito aos pecadores, Deus que habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos muitos pecados, que a Tua graça se renove sobre nós em mais essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, que a misericórdia do Senhor sejam com vocês em mais esse dia, em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã
se Deus permitir. Que Deus abençoe. Até amanhã.